Olá, ouvintes da Rádio Mundial, que carinho estar aqui com vocês, né? Eu, pai Anderson de Logoedé, tenho falado muito com vocês aí a respeito de fé, a respeito da gente estar bem, porque o que todo mundo busca na vida é, pelo menos uma vez, é sentir a alegria, é sentir a felicidade, mas aquela felicidade e aquela certeza de que as coisas vão mudar, de que tudo vai ser diferente. Então hoje a gente vai falar de mudança. Eu queria também dizer para vocês que daqui a pouquinho, se vocês quiserem estar ligando aqui para a Rádio Mundial, vou estar atendendo com o Jogo de Búzios, né? Eu vou só fazer uma abertura para o nosso programa de hoje. O telefone é 0 operadora 11 3171 0221, 0 operadora 11 3262 4490. Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica e a gente já inicia o nosso programa. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Por que eu digo isso? Todo ano, as pessoas, a maior parte das pessoas estão acostumadas a fazer projetos, fazer planos, né? Esse ano eu quero conquistar uma coisa, eu quero que esse ano seja diferente. Então, as mudanças que a gente precisa para a nossa vida, né? Os projetos que a gente precisa lidar com eles, aqueles desejos do nosso coração, que muitas vezes isso está dentro de nós. É como eu sempre digo, a gente precisa buscar essas mudanças, esses propósitos, essas transformações dentro de nós. Porque quando a gente não busca dentro de nós e quando a gente não faz isso, a vida faz com a gente. A vida acaba fazendo, porque a vida ela é feita de movimento. A vida é cíclica, né? Ela muda o tempo todo. Então chega um momento na nossa vida que se a gente parar para pensar, a gente fala assim, gente, eu passei o ano, não fiz nada, não realizei nada, não conquistei nada. E muitas vezes, quando a gente vê que a gente podia ter feito alguma coisa, a gente podia ter mudado alguma coisa, a gente podia ter se transformado em alguma coisa, ou agido diferente em algumas situações, a gente percebe que perdeu oportunidades, a gente percebe que, às vezes, a vida nos obriga a estar atentos, né, com o nosso caminho, com o nosso destino. É por isso que a gente está aqui. A gente está aqui falando sempre no mesmo tom, né, que é falar de fé, falar de você estar se sentindo melhor, de você perceber melhor o seu destino, perceber o seu caminho melhor, as pessoas que estão à sua volta, porque todo mundo tem energia. Nós somos energia, né? Isso é importante que a gente tenha isso em mente sempre. E fala que quando a gente fala de mudança, essas mudanças são tão difíceis, gente, porque as pessoas falam de transformações interiores, existem muitos estudos, existem situações que falam até mesmo da parte espiritual, mas existe o querer, né? Existe aquilo que está dentro de nós, que é a gente querer primeiro. A gente não pode tentar nada, né? nem buscar o caminho de fé, se antes dentro do nosso coração, lá dentro, a gente realmente não tiver aquela vontade, né, de falar assim, não, eu vou mudar, eu preciso mudar, algo tá me pedindo que mude. Porque a vida nos surpreende o tempo todo, a vida é cheia de surpresas. E quando a gente não muda por si só, a vida acaba mudando a gente. Em algumas situações, você nunca sabe como você vai agir. Às vezes eu conheci pessoas que falavam assim, eu não sou assim, eu não sou assado, eu não agiria assim, eu não faria, porque se espelha às vezes pela vida do outro, jamais eu faria isso, jamais eu seria assim, ou jamais falaria assim. E quando se vê em algum momento da vida, está agindo exatamente daquela forma que você disse que um dia você não faria. Por quê? Porque a vida nos coloca em certas situações que a gente nunca vai imaginar. A gente não tem certeza de nada. A gente vive das incertezas. A nossa vida é cercada de incertezas. Então, quando a gente se depara com as adversidades, quando a gente se depara com o perigo, quando a gente se depara com a maldade humana, quando a gente se depara com muitas situações onde a gente sente dor, ou a gente vê o flagelo de alguém que a gente ama, a dor de alguém que a gente ama, a gente se depara com situações que até então a gente fala, eu não sei o que fazer. Muitas vezes eu não sei como agir, eu estou perdido, a pessoa fica perdida, ou a pessoa fica realmente enfraquecida, ou a pessoa fica sem saber, realmente leva susto. Então a vida precisa, quando a gente fala de mudanças e transformações,
a gente sempre está falando é de que a gente esteja preparado para tudo na vida. E a gente só está preparado quando a gente está na igreja. Os evangélicos falam uma palavra muito bonita, que eu admiro muito, e a minha mãe sempre foi evangélica, e eu tenho uma admiração tremenda pela pessoa que realmente é de Deus. E eu sou uma pessoa que acredito muito, confio muito, e sou também muito evangélico, porque eu acredito na palavra de Deus. Eu iniciei no santo há muitos anos atrás. Eu acho que tem toda uma relação que a gente vivencia com a Bíblia, né, que é Jó, a palavra de Deus está ali. Então, nossa vida muitas vezes está escrita. A nossa vida está escrita. E quando o evangélico fala do ungido, né? Ungido. É aquele que sente a presença, é aquele que está ali com o coração aberto, né? É aquele que está sensível, aquele que sente as coisas próximas, que tem intuição, que Deus fala no sonho, Deus fala no coração, Deus fala na intuição. Assim a gente deve ser, né? Não é porque eu sou do candomblé, que eu nasci no candomblé muito jovem, não é porque eu tenho hoje eu tenho a minha Umbanda, né? Que na verdade eu faço o meu trabalho com os oráculos e em cima de tudo que eu venho que na verdade a gente traz o fundamento, a gente traz a raiz. Então, de tudo que eu aprendi no candomblé, as ferramentas continuam aí, né? Então eu estou aí trabalhando, tocando a Umbanda, mas eu digo para você, a gente tem que ser ungido sim, a gente tem que ser tocado pela palavra de Deus, a gente tem que saber que existem delitos espirituais sim, a gente tem que saber que existe uma lei a ser seguida, uma regra. Então muitas vezes a gente precisa abrir nosso coração para as mudanças, a gente precisa abrir nosso coração para a transformação, a gente precisa acordar algo dentro de nós, que é isso que eu digo todos os dias, sempre, não só a quem me procura, mas também aqui na Rádio Mundial, que é o nosso objetivo, sempre estar tocando o teu coração. Acho importante chegar até você falando com o coração, porque a gente só toca o coração do outro com a verdade, né? E quando é verdadeiro, a gente consegue tocar o coração do outro. Então eu estou aqui falando aquilo que a gente vivencia, porque não é porque eu estou desse lado que eu não vivencio as adversidades da vida. Vivencio sim, eu sou um homem de fé, tenho muita fé, trago pessoas para a fé e digo que a gente tem que estar preparado. E a gente só é preparado para as adversidades, para a luta, para as surpresas da vida, para as incertezas que a vida nos traz, quando a gente está ungido, quando a gente está com fé, quando a gente tem uma plena certeza, quando a gente tem equilíbrio. E é isso que a fé nos traz, né? É isso que a gente se aproximar dos deuses, a gente se aproximar do sagrado, faz isso com a gente. A gente passa a sentir diferente, a ser diferente, né? Isso é o mais importante. É que a cada dia que você vivencia, não é porque você está numa religião há 10 anos, você está numa religião há 20 anos, você pratica o budismo, você pratica qualquer tipo de religião, ou você é evangélico, ou você é católico, ou você é espírita, que você não vai ter problema. Quando a gente não tem problema mais, a gente tem um chamado, a gente é recolhido dessa terra. Porque enquanto a gente estiver respirando esse oxigênio sagrado, esse sopro sagrado, a gente está na prova. E essa prova, ela faz parte do próprio viver, da própria vida. Então nós temos aí as incertezas da vida e muitas vezes os deuses eles querem nos ajudar. Os deuses estão aí para nos ajudar. Os orixás estão aí buscando, tendo chamado com você também, tocando o teu coração e dizendo para você, se você não está bem, busque dentro de você a sua resposta. Mas não demore para procurar ajuda. Porque muitas vezes quando você demora para procurar ajuda e você não sai desse lugarzinho que você está aí, dessa zona de conforto, fala, deixa para lá, eu não vou procurar, você também não dá um passo. E nesse lugarzinho que você está, muitas vezes você não vai brotar uma semente, não vai nascer nada. Aí você não vai colher fruto. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, muitas vezes, há uma necessidade de você buscar sim, há uma necessidade de você dizer, eu vivi, eu venci, eu busquei. É assim que a gente tem que viver a nossa vida, né? Com as palavras positivas, porque a nossa cabeça tem que estar positiva, mas a gente só consegue conectar isso na tomada
o positivo quando a gente está ungido, quando a gente está bem, quando a gente está com equilíbrio. E esse equilíbrio a gente não consegue sozinho. A gente não consegue sozinho, a gente tem que buscar sim. A gente tem que buscar ajuda. Você vai para um oráculo, para uma mesa de jogo, o orixá fala com você, o seu Exu fala com você, e vai te dar uma bússola. Qual a direção você deve seguir, para onde você deve ir, o que está acontecendo com você, quais são as dúvidas que você tem, quais são as questões, porque a gente tem que... As questões da vida, as respostas... Elas muitas vezes mudam. E as questões também mudam. Então hoje você tem umas questões para ser resolvidas, amanhã você tem outras, daqui a pouco você quer outras respostas, as questões também estão mudando, as perguntas são outras. A vida é cíclica, não para. Então chega uma hora que a gente precisa buscar. E chega uma hora que também a gente cansa de esperar. A gente cansa de ter propósito, e nada acontece. Você deseja tantas coisas e se vê numa situação difícil, mas também não faz absolutamente nada para mudar. Espera o amanhã, depois de amanhã. Eu conheço pessoas, porque, gente, olha, tem muita coisa na espiritualidade que tem prazo de validade. Às vezes a pessoa começa a entrar no odô de perdas, ela perde tudo. Sabe quando ela vai ganhar? Às vezes tem que trabalhar muito, às vezes leva década, às vezes leva ano para trabalhar para conquistar tudo de novo. Então, às vezes num processo que você inicia de perda, se você corre, você sana, você paralisa, você congela aquilo. Você não deixa ficar acontecendo, porque você acorda outra energia que você paralisa esse processo de perdas na tua vida. Mas se você não corre, quando você acordar você perdeu tudo. E para recuperar o que você perdeu, é uma luta. E é uma luta muito grande. Então existe prazo de validade em muitas situações. Em muitas situações, até mesmo para a nossa saúde física, até mesmo para o nosso destino, nosso encanto, nossa vida. Para tudo existe prazo de validade para você buscar espiritualidade. Porque chega uma hora que você não tem mais a mesma força, chega uma hora que você não tem mais... não vai ter mais a mesma resposta dos deuses, porque você já não vai ter mais aquelas portas que poderiam ser abertas, já não abrirão mais, já não estão mais no teu caminho, né? Isso muda, a regra do jogo muda. Então a gente tem que perceber que não é sempre que a gente vai estar cercado de situações que a gente pode estar trabalhando na espiritualidade, acordando na espiritualidade. Porque chega uma hora, hoje, quando você começa a tua vida, se você busca a espiritualidade, por tantas situações e tantos livramentos você vai passar e por tantas situações gloriosas você pode alcançar aí com a espiritualidade. Mas se você deixa passar muito, quando você ficar velho, você vai olhar para trás e vai dizer assim, gente, eu tive todas as chances do mundo e perdi todas. Aí você busca a espiritualidade, você vai encontrar um silêncio. Porque eles não vão conseguir mais te responder. Eles não têm a espiritualidade não vai ter uma resposta para você, né? E não vão te dar uma resposta a mais, porque passou o prazo. Aí veio de necessidade de cuidar, passa a ser cobrança. Aí você vai ser cobrado a cuidar porque você não cuidou na época que tinha que cuidar, na época que você recebeu a mensagem, o aviso. É isso que a gente tinha para falar hoje. Quero dizer para vocês que eu estou no metrô Saúde, né? Ali na Saúde, atendendo. Eu atendo por WhatsApp, para quem está no interior, sob depósito bancário. Minhas consultas não são caras, né? Então aí tem muita gente do interior que está ligando, está mandando mensagem. E atendo ali no metrô Saúde, que está próximo a Ana Rosa, Santa Cruz, São Judas, né? Aí vai... É o metrô central de São Paulo, então Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste... A gente é muito fácil, é de muito fácil acesso. Eu estou uma quadra só do metrô. E o meu telefone é 0 operadora 11 9 8419 5090. 0 operadora 11 9 8419 5090 para quem quiser estar agendando consultas, né? Tá marcando aí consultas.
e dizer para você, porque às vezes você não está precisando, mas você tem uma pessoa que você conhece que não está bem. Você tem uma pessoa que você quer dar caminho. Tem uma pessoa que você acha que está com algum problema. Porque às vezes a gente está com problema e a gente nem sente que está com problema. Às vezes o outro chega perto da gente e sente que a gente não está bem. Às vezes a gente perde tanta força que a gente não tem força de procurar ajuda. E aí, quando você tem um telefone de uma pessoa séria que pode te ajudar e dar caminho para uma outra, você pega o telefone e passa para a pessoa, fala assim, olha, procura o pai Anderson, porque ele pode lhe ajudar. É assim que a vida, é assim que caminha a vida. E a humanidade também caminha assim, né? É isso aí. Já tem gente na linha? Alô? Alô? É isso. Para quem quiser estar ligando para cá, é 0 operadora 11 3171 0221, 0 operadora 11 3262 4490. Alô? Alô, boa tarde, pai. Boa tarde, minha filha. Parabéns pelo programa, adoro ouvir o senhor falando, toca realmente no coração da gente, viu? Obrigado, minha filha. Eu queria fazer uma pergunta para o meu esposo. Certo. Qual Fala é? o nome completo? O nome completo dele. Franklin de Oliveira Santos. Data do nascimento. 13/5/69. O que você Eu quer queria perguntar? saber se tem uma chance assim, de um crescimento profissional com aumento de salário. Tem, mas não vai ser agora, minha filha. Ainda mais um tempinho, vai esperar mais um pouco. Ah, pai. Vai ter algumas mudanças que vai dar uma melhorada para ele, sim. Ah, tá, já tá tendo mudança na empresa, né? Mas vai melhorar. Só mais um pouquinho. Ai, que bom. Viu? Daí eu vou marcar uma consulta com o senhor também. Tá bom, minha filha. Muito obrigado, viu? Quero avisar vocês que eu tô no Face da Rádio Mundial, para quem quiser tá indo lá. A gente também tem o YouTube, né? Sagrado Falando de Axé, para quem quiser se inscrever no canal, o Instagram, @Sagrado Falando de Axé. A gente não faz sozinho a religião, a gente precisa de vocês, né? Então interajam com a gente lá no canal, para que vocês possam estar recebendo aí o trabalho que a gente faz. E eu digo para você, a gente precisa muitas vezes buscar mesmo uma ajuda, buscar um caminho. Conheço muitas pessoas que estão doentes, adoentadas, acamadas, pessoas que estão com desânimo, não têm vontade de mais nada, não tem mais ânimo para mais nada, estão com verdadeiras anemias espirituais, né? Passando por um processo tão doído, tão doloroso. E tem pessoas que estão com a alma dilacerada, porque a vida faz isso com a gente muitas vezes, né? A vida cria feridas, a vida maltrata um pouco a gente. E a gente precisa saber lidar com isso. A gente precisa saber lidar com as dores, saber lidar com as adversidades, com aquilo que a gente não gostaria que acontecesse, ou talvez que a gente não estivesse esperando que acontecesse na nossa vida, mas que a vida traz, né? A vida coloca a gente na prova. As provas, elas fazem parte da nossa vida. Então a gente tem que estar... Aí a pessoa fala assim, mas pai Anderson, eu tentei tanto, eu já procurei tanta ajuda, essas coisas que o senhor faz aí eu já procurei aqui, eu já procurei ali, eu já liguei para tanta gente, já fui em consultas assim, não resolvi meu problema, eu só joguei meu dinheiro fora. Tem muitas pessoas desiludidas mesmo, e eu sei que tem, mas dentro disso sempre tem uma pessoa que é uma pessoa iluminada, uma pessoa que vem com a missão, uma pessoa que sabe o que está falando, uma pessoa que sabe o que está dizendo. O orixá, ele nunca deixa a luz apagada. O orixá tem a luz dele. O orixá, ele acende a luz para a pessoa. Então chega uma hora que a gente precisa acordar. A gente precisa olhar onde está a luz, enxergar essa luz. E essa luz, ela existe. Então, é por isso que eu estou aqui na Rádio Mundial dizendo essas palavras para vocês, para tocar o coração de vocês, para mexer um pouco com vocês. Porque muitas vezes, na hora do sofrimento, a gente fica com tanto desânimo, sem vontade, e nada, e nenhuma palavra consegue mexer com a gente. Porque a primeira coisa que acontece é a perca da fé. A gente não acredita em mais nada, a gente perde a fé. E a gente não pode fazer isso, porque o negativo, a vozinha do negativo faz isso com a gente. A voz do negativo diz assim, deixa isso pra lá, isso é besteira, isso é bobagem. Não procura ajuda não vale a pena. Né? E a voz do positivo diz assim, mas você tá vivo, busca sim ajuda, vai buscar alguém para te ajudar, ouve uma palavra que vai te ajudar, e você tem capacidade,
Você é forte. Você vai vencer. Você não é só mais um nesse mundo. Essa voz é a do positivo. A do negativo diz assim: não, você não vai vencer, não. Você nunca vai conseguir nada. Você não é igual a todo mundo. Você é pior do que todo mundo. Você não tem a sua autoestima é muito baixa. Você não tem qualificação. Você não tem qualidades. Você não é bom. É assim que vive muito a vida da gente. E nós temos que procurar o equilíbrio. Nós temos que procurar ajuda. Porque a voz do negativo pode nos matar. A voz do negativo já levou muita gente embora. Assim as pessoas cometem até suicídio. Porque elas começam a sentir dores. E elas não querem perder a vida. Elas querem parar de sentir essa dor. É aquela dor que faz você derrotado. É aquela dor que te derrota. É aquela dor que te machuca. E na igreja evangélica eles chamam isso do inimigo. Não é, é a voz negativa. É uma voz ruim. O inimigo está dentro de nós. O inimigo, nós temos o amigo e o inimigo dentro de nós. Nós temos o bom e o ruim dentro de nós. Nós temos o certo e o errado dentro de nós. E a gente tem que buscar equilíbrio. A gente tem que saber aonde está o nosso ponto positivo. Aonde está a nossa alegria? Aonde está a nossa certeza? Dentro das incertezas da vida. Dentro de todo esse barulho que a vida faz com a gente. A vida faz muito barulho. E a gente precisa buscar ajuda. A gente precisa estar firme. Porque a gente passa provas que a gente quer saber por quê. Por quê, meu Deus? Por que a gente passa as provas? E não cai uma folha não cai nesta terra sem que Deus não esteja no comando, não esteja nos desígnios de Deus. Nós estamos vivos porque Deus permite. E é isso que eu quero dizer, são essas palavras. E dizer para vocês que às vezes buscando uma ajuda, você indo lá no meu espaço, eu tenho um espaço bonito, um espaço que agora está dando para realmente... a gente fazer um trabalho com vocês, a gente joga, a gente apura a placenta, diz pra você um pouco da sua... Eu não preciso que você me conte a sua vida. Eu preciso da sua data de nascimento e seu nome completo. Porque quando é missão, não é meu, é dado por eles. Eles vão te responder, não vai ser eu. Eles vão te dar uma palavra. Eles vão te trazer uma resposta. E é isso que vocês precisam entender. Que quando não é nosso... Quando eu faço o intercâmbio, eu faço o intermediário no caminho. Mas eu não sou nada. Quem recebe mérito são os deuses. Porque eles podem ajudar. A gente ganha por merecimento nessa vida. Mas eles é que podem realizar na vida de todos. E às vezes você merece muito, mas tem aquela vozinha dentro de você dizendo que você nunca mereceu nada. Dizendo que você nunca foi nada. Dizendo que você é uma derrota. E não existe isso. Não ouça essa voz dentro de você. Não deixa isso crescer dentro de você. Dá um basta nisso. Bate teu pé e fala, não quero ouvir mais isso. Dentro de mim mesmo. Eu preciso buscar ajuda. Porque muitas vezes sozinho a gente não consegue firmar a nossa cabeça. Porque tudo está dentro de nós. A nossa cabeça... Pode tudo. A nossa cabeça realiza tudo na nossa vida. E tudo que a gente precisa. Eu quero dizer isso para vocês, porque vai passar um século. E essas palavras, elas não ficarão mortas no vento. Elas estarão aí. Porque isso é vivo. Essas palavras são vivas. Porque tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Né? Então eu quero dizer meu telefone, é 0 operadora 11, 98419 5090, 0 operadora 11 98419 5090, para quem quiser estar marcando consultas aí, não só por WhatsApp, mas querendo consulta presencial, né? Eu estou aí no Metrô Saúde, bem próximo de vocês. Quero agradecer muito o carinho de vocês, a receptividade do nosso trabalho. Eu vou estar todas as terças-feiras e às 2h30 da tarde, e às quintas-feiras também às 2h30 da tarde aqui com vocês. Eu acho que o importante é tocar o coraçãozinho de vocês. Eu acho que o importante é no momento que você está aí do outro lado sofrendo, triste, desanimado, sem vontade de nada. Às vezes tem tantas coisas que a gente passa que a gente precisa de ajuda, né? Às vezes a gente precisa de colo, às vezes a gente precisa de um abraço. E quem pode fazer isso são os deuses. O abraço mais gostoso que vocês podem receber não é do ser humano, são dos deuses.
Porque quando você sente dentro de você isso, né, sacia aquela insatisfação que você tem dentro de você. Não é o ser humano que vai fazer isso por você. Eu quero agradecer a vocês o carinho. Motumbá, Motumbaxé.